Hoje é dia 21 de janeiro de 2025, uma terça-feira chuvosa em Brasília, capital da República. Temos a honra de receber hoje aqui no programa História Oral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, o eminente desembargador Roberto Freitas Filho, natural de Santos, São Paulo. Nasceu em 3 de setembro de 1969, jovem desembargador, 55 anos de idade. Roberto foi graduado em Direito pela Universidade Católica de Santos em 1993. Prosseguiu os estudos, obtendo o título de mestre em 2002 e doutor em 2006 pela Universidade de São Paulo, além de realizar pós-doutorado na Universidade de Wisconsin, em Madison, Estados Unidos, em 2006. Nos anos de 94 a 2017, atuou como advogado e exerceu diversas funções de destaque, como a de diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça de 2000 a 2002 e assessor jurídico no Senado Federal de 2007 a 2009. Além disso, foi colaborador em várias entidades, como o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, de 1997 a 1999, e a Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular, em 2007. Em 2017, foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo 5º Constitucional, ocupando uma vaga destinada a advogados. Durante sua carreira acadêmica, atuou como professor e participou de eventos jurídicos nacionais e internacionais, incluindo a atuação como docente na Escola de Magistratura do Tribunal de Justiça, do DF, entre 2002 e 2003. Lecionou em instituições renomadas como a USP e o Uniceub, onde coordenou o curso de Direito entre 2009 e 2017. O desembargador Roberto publicou diversos trabalhos abordando temas como direito do consumidor, ensino jurídico, biossegurança e políticas públicas, demonstrando seu compromisso com a formação de novas gerações de profissionais e aprimoramento do sistema judiciário brasileiro. Seu vasto currículo inclui a participação em inúmeros congressos e seminários, além de colaborações com universidades internacionais, consolidando sua trajetória como jurista respeitado tanto no Brasil quanto no exterior. Ao longo de sua carreira, o desembargador Roberto Freitas foi amplamente reconhecido por sua dedicação acadêmica e profissional. Dentre as principais honrarias recebidas, destaca-se o primeiro lugar no Prêmio Mérito Acadêmico do Uniceub em 2013 e 2015, além de ser vencedor da 2ª edição do Prêmio Uniceub de Mérito Acadêmico em 2014. Também foi agraciado com a menção honrosa no 20º Congresso de Iniciação Científica da UNB e com o Prêmio Profissional de Verdade, ambos em 2014. Esse reconhecimento ilustra a excelência de sua contribuição ao ensino jurídico e à prática do direito no Brasil. Então, hoje é uma honra muito grande recebermos aqui o desembargador para registrar a sua história no programa História Oral do nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Este programa vai ficar à disposição eternamente no canal do YouTube do Tribunal e também vai ser transcrito para a memória do nosso tribunal. Então, hoje é uma grande honra receber Vossa Excelência aqui, eminente desembargador Roberto Freitas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, desembargador Bellinati. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos que estão aqui fazendo esse evento de registro importante da história oral do tribunal. Cumprimentar especialmente Vossa Excelência, agradecer pelo convite e parabenizar por essa iniciativa. Dentre tantas atividades que Vossa Excelência tem no tribunal,
todas executadas com mais alta proficiência, ainda se destaca como entrevistador, nos brindando com esses registros que ficarão, naturalmente, para as demais futuras gerações saberem qual é o perfil daqueles que integram o tribunal. Desembargador Bellinati, portanto, agradeço imensamente pelo convite. Eu acho sempre difícil falar de mim mesmo, né? Enfim, é uma situação, por vezes, constrangedora, trazer informações sobre a nossa história, a nossa vida, porque, de fato, parece um pouco autoestutificante, mas, de qualquer maneira, eu acho que buscar essa história e essa formação do meu caráter profissional e da minha pequena, modesta contribuição, tanto para a academia, quanto para a advocacia e, eventualmente, para o tribunal, pode, de alguma maneira, até inclusive para os acadêmicos que desejam compreender a formação institucional do Brasil, trazer alguma informação relevante. Muito bem, é uma honra para o tribunal receber Vossa Excelência, que tem uma carreira, como mostramos aí no seu currículo, vitoriosa, uma vida vitoriosa, profissional, como professor, como advogado e como desembargador, como juiz agora do Poder Judiciário do Distrito Federal. Nós vamos dividir a nossa entrevista em 3 partes. Vamos falar inicialmente sobre a sua origem, sua família, já lemos aqui onde você nasceu, mas nós vamos repetir esses dados. Vou falar dos seus pais, da sua família, dos seus filhos, depois da sua trajetória acadêmica, até chegar ao tribunal, e vamos falar, por fim, portanto, sobre a sua trajetória aqui no tribunal. O que você está fazendo, quais são as comissões que você atua, as atividades que tem desenvolvido em favor da Justiça do Distrito Federal. Então, desembargador Roberto, qual a sua origem? Você nasceu em Santos, não é isso? Está aqui no currículo. Sim, sim. Nasceu em Santos, São Paulo. Exatamente. A minha família é toda do litoral de São Paulo, de Santos. Tanto os meus avós quanto os meus tios, enfim, toda a minha linha de ascendência são do litoral de São Paulo. Uma parte do litoral norte, uma parte mais remota, mas que se fixam em Santos na passagem do século XIX para o século XX, e, portanto, a minha raiz toda é ali em Santos. Sou santista, torço para o Santos Futebol Clube, naturalmente, e, portanto, toda a minha formação afetiva, o meu enraizamento, a minha aldeia digamos assim, caiçara e santista. E, enfim, meus pais são de Santos, meu pai... Como é que é o nome do seu pai? Registra o nome dele, da sua mãe? O meu pai é Roberto Freitas, naturalmente, eu sendo Roberto Freitas filho, meu pai se chama Roberto Freitas, minha mãe Rosali Dias Freitas. Eu tenho uma irmã mais nova, 3 anos e meio, chamada Daniela Dias Freitas, ela é advogada também, exerce ela mora advocacia. Aqui em Brasília ou em Santos? Ela agora está morando em Brasília. Ela advogou a vida inteira em Santos, no litoral, cidade de Praia Grande, que é contígua a Santos, e Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, enfim, a Baixada Santista. Certo. Ela está advogando em Brasília. Agora sim, agora está em Brasília. Mas o seu pai, Roberto Freitas, meu pai... O seu pai é da área do direito, não? Bom, então vamos lá. Uma curiosidade talvez seja interessante. O meu avô e o meu pai jogaram no Santos Futebol Clube como profissionais. Foram profissionais. Na época do Pelé ou não? Ou depois? Meu avô jogou na década de 30. De 30. Consta que meu avô sempre, lá nos anais do Santos Futebol Clube, jogou o Campeonato Paulista de 1934 pelo Santos. Fundador do Santos. E meu avô jogou, meu pai jogou, meu avô Wilson Freitas, e meu pai jogou de 58 a 61, 60, 61. Você jogou com o Pelé? Jogou com o Pelé, enfim, todo aquele time estrelado ali da década de 60, início da década de 60, final da década de 50. Enfim, as famílias... tem alguma proximidade, minha irmã, uma proximidade com as sobrinhas do Pelé, enfim, é o pessoal de Santos mesmo, ali
da cidade. E, portanto, meu pai e meu avô jogaram no Santos Futebol Clube. O que é uma curiosidade, parece relevante, como curiosidade. Meu pai se forma. Meu pai para de jogar futebol para trabalhar. Na época, a remuneração não era muito relevante, enfim. Minha mãe tem também raiz em Santos, sempre nascida e criada em Santos. Trabalhava num banco. Quando, namorando meu pai, se casa. Seu pai trabalhava no banco também? Não, meu pai jogava futebol e nesta oportunidade já trabalhava na Companhia Docas de Santos. Já tinha parado de jogar futebol. Bem, e a sua mãe trabalhava no banco? Minha mãe trabalhava num banco, que começou curioso, a namorar, porque ela funcionava no banco. Curioso, década de 60 e ela já trabalhava, etc. Até um outro fato relevante de fazer o registro é que quando minha mãe engravida de mim, no dia seguinte a diretoria do banco a demite. Portanto, o que é o registro da época, né? O que é o registro da situação da mulher na década de 60 no estado de São Paulo. Veja. Pois bem, eles se casam, eu nasço em 69, minha irmã 3 anos e meio depois nasce, nós, enfim, somos criados ali em Santos mesmo. Eu muito cedo, por conta de uma asma, como se dizia na época, fui praticar natação, acabo me destacando na natação. Minha formação de caráter foi muito cunhada pela disciplina de prática de esporte de alto rendimento, né? O que acaba também me ajudando depois na disciplina necessária de estudos, não é? Porque a prática do esporte de alto rendimento acaba conformando uma espécie de dedicação, digamos, quase que militar, falou, né, em relação... Disciplinado. Absolutamente disciplinado. Enfim, e você disputou campeonatos como nadador? Disputei campeonatos como nadador. Foi campeão? Campeonato paulista, brasileiro, sim, campeão, recordista, finalista de campeonato brasileiro. Olha só, não sabia. Tive É importante registrar isso. Pois é, enfim. Campeão de natação. Tive uma vivência esportiva. Vários dos nossos colegas tiveram vivências esportivas importantes, né? Lembro aqui do nosso queridíssimo amigo Hector, né? Que foi um excelente jogador de futebol também. Foi um grande jogador. Jogou profissionalmente, etc. Mas, enfim, voltando ao ponto, né? Eu tenho essa história na natação, o que me levou a primeiramente entrar no curso de educação física. O que é, de novo, também... Mas você fez educação física, ou não? Eu entrei no curso de educação física na Universidade de São Paulo e logo desisti. E aí entro na curiosidade que me leva ao estudo do direito. Minha mãe... Bom, mas antes de você falar desse curso, eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu pai. Seu pai trabalhou na Docas, ele fazia o que lá na empresa? Ele trabalhava no setor de cálculo da Companhia Docas, depois trabalhava no escritório, sim, na parte burocrática. Formou-se em contabilidade, fez curso de química. Então, seu pai era contador, ele tinha curso de química, e a sua mãe trabalhava no banco. Ela chegou a se formar, a fazer faculdade? Então, minha mãe se formou depois de que nós já éramos meninos. Eu tinha, acho que, 11 para 12 anos, e minha irmã, enfim, 8 para 9 anos. Minha mãe faz o curso de letras. Ah, de letras. Isso, minha mãe muito estudiosa, muito dedicada. Tudo isso em Santos? Tudo isso em Santos, tudo isso em Santos. Eu com 12 para 13 anos, 11, 12, 13 anos, meu pai se formou em administração de empresas. Nessa época, minha mãe se forma Os seus pais em letras. São vivos? Ambos são vivos. Eles vão assistir com prazer e atenção aqui. Moram em Santos, em Santos. Certo. Moram no Canal 3 em Santos. E, enfim, então vocês são dois irmãos? 2 irmãos. A sua irmã está aqui em Brasília, trabalhando como advogada. Exatamente. Os papais continuam, já são aposentados. São aposentados. Minha mãe é aposentada da Justiça Federal do Trabalho. Certo. E meu pai é aposentado pela Previdência, pelo INSS. Sim. Bem, daí você foi fazer educação física onde? Em Santos ou em São Paulo? Em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Nessa época você já era campeão de natação?
Nessa época tinha parado de nadar, fui fazer educação física, e o fato curioso é que minha mãe, já no terceiro curso, ela tinha feito letras e tinha feito pedagogia, e ela começa o curso de Direito, porque havia passado no concurso para como analista da Justiça do Trabalho. E ela se encantou pelo Direito, foi fazer Direito. Isso deve ter influenciado você, então. Pois, sim, isso me influenciou, sobretudo porque, enquanto eu fazia Educação Física, ela estava no primeiro ano do curso de Direito, na Universidade Católica de Santos, um excelente curso. E o primeiro ano é naturalmente composto das disciplinas fundamentais, teoria do Estado, introdução, sociologia, filosofia do direito, etc. e tal. E eu lendo aqueles livros ali, concomitantemente ao curso de Educação Física, fui me encantando pelaquela gama de conteúdos, né, que perfazia ali a formação básica ou a formação fundamental do jurista, né, e aquilo foi me chamando muita atenção. Uma outra curiosidade é que havia um time de futebol em Santos chamado Chopebol, nome sugestivo, né, Chopebol, e eles se reuniam aos sábados à tarde, meu pai jogava nesse time, e era composto de juízes, promotores e advogados. Olha só. Então, o meu círculo, digamos assim, de referências, né, naquela... O pessoal da área jurídica. Era o pessoal da área jurídica, apesar do meu pai, naquela ocasião, ainda não ser advogado. Meu pai veio fazer o curso já mais velho. Certo. Uma outra curiosidade é que eu, dando aula na faculdade onde meu pai fez o curso, que é a Unimes, em Santos, tive o imenso prazer e alegria de entregar o diploma para ele na formação. Que graça. Mais uma das sortes que eu tive, de graças que eu tive durante a minha vida. Mas enfim, e eu começo então a me encantar pelo direito, mas eu não havia ainda decidido fazer o curso de direito. Eu vou morar nos Estados Unidos, desisto do curso de educação física, vou morar nos Estados Unidos. Estava ainda naquela fase, 18, 19 anos, em que o indivíduo está buscando o seu caminho, tentando se encontrar. Sim, de fato. E aí, passo lá um período e retorno, e aí decido que vou fazer o curso de Direito. Mas o que você fez antes disso? Estudou? Eu nadei um pouco, trabalhei, estudei. Participou de campeonatos lá? Lá não participei de campeonatos, porque trabalhava. Naquele momento era a tentativa de encontrar um caminho, enfim, a percepção que tinha era que talvez viver no exterior me proporcionasse uma experiência, né? E sobretudo americano, como você disse. E mais do que, talvez sim, mas uma experiência sociológica, de ver um outro mundo, uma outra forma de organizar a sociedade, uma outra forma de se relacionar. Tinha muita curiosidade sobre isso. E lá passei esse período, retornei, e aí comecei o curso de Direito em 89. Foi na Católica? Na Católica de Santos. Católica de Santos. Minha mãe já fazia o curso, me encantei tanto com o conteúdo quanto com o próprio curso e os professores, e enfim, fiquei bastante seduzido por aquele caminho. E aí fiz o curso de Direito lá. E Bellinati, é importante, eu penso que essa entrevista, eu vinha pensando isso enquanto vinha para cá, essa entrevista tem também a função, de certa maneira, de apresentar, inclusive para aqueles que estão pensando em suas próprias carreiras, os jovens que estão aí tentando descortinar o seu destino, as teias de relações de fraternidade, amizade, benevolência que nos conformam, sabe? Eu tive nesta teia de pessoas boas e justas que eu tive a sorte de encontrar ao longo da minha formação. Logo no início do curso de Direito, eu conheci um professor que era um professor exemplar e chamou muita atenção, que era o professor Mozart Costa Oliveira, que era desembargador no TJ de São Paulo, e que era estudiosíssimo e me apresentou Pontes de Miranda. Nós tínhamos um Instituto Pontes de Miranda,
e que foi uma pessoa que me pegou pela mão e me deu uma oportunidade de Mas participar. você chegou a conhecer o Ponce de Miranda pessoalmente? Não conheci o Ponce de Miranda. Você sei que foi sabe que seu ele foi meu amigo, padrinho de casamento, seu padrinho né? de casamento. Pois é, Uma honra pra mim. e a obra de Ponce de Miranda é absolutamente fantástica, encantadora. E eu ali no primeiro ano e meio de faculdade, virei um rato do Instituto Ponce de Miranda. Eu ficava ali o tempo inteiro. Era querer me encontrar na faculdade, era lendo o Tratado de Direito Privado, Olha só. o Sistema de Ciência Positiva do Direito e tal. E aí e o professor Mozart, gênio do nosso genial, um germanófilo, sistematizador do direito, uma figura e uma figura intelectualmente muito assertiva, né? O estilo do texto do Ponce de Miranda é sedutor, sobretudo para um jovem, porque ele afirma, errou, acertou, enfim, ele não tem meias palavras, né? Mas enfim, nessa formação o professor Mozart me deu essa oportunidade. Ainda do ponto de vista da minha formação, eu tive uma outra pessoa bastante influente na minha formação intelectual e acadêmica, que foi o José Eduardo Faria. O professor Mozart era orientando do professor José Eduardo Faria na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito Largo de São Francisco, me leva para São Paulo, me leva para conhecê-lo, e aí eu devorei a obra do professor José Eduardo Faria e fiquei muito próximo do pensamento dele, o que me levou depois a fazer o mestrado na USP e o doutorado, mas já não mais com o professor José Eduardo Faria, e conheci aquele que certamente foi o maior influenciador da forma como eu vejo o direito, a justiça e as instituições, que é o professor José Reinaldo de Lima Lopes, que foi meu orientador no mestrado, meu orientador no doutorado. Então, se for possível traçar uma linha de formação e nesse momento render homenagem a essas pessoas que me deram essa oportunidade. Essas três pessoas, para mim, assim, foram aquelas que me legaram generosamente o pouco que eu sei sobre alguma coisa, me legaram essa possibilidade de poder aperfeiçoar a minha visão e o meu conhecimento. Então, fazendo uma conhecimento. Você estudou em Santos, fez um curso de educação física, depois direito, mestrado, doutorado, e continuou estudando, não parou, né? Sim. Eu sei que você está sempre fazendo curso. Eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Wisconsin, em Madison, com o professor David Trubeck, que é um professor muito influente na área da sociologia do direito nos Estados Unidos, uma das figuras assim de absoluto destaque nesse campo. É o professor que esteve no Brasil na década de 60, década de 70, tem vínculos com a GV de São Paulo. Lá fiz um pós-doutorado com o Trubeck em sociologia jurídica, tentando compreender os Critical Legal Studies e o movimento crítico americano, um pouco a tensão entre uma visão de ciência do direito e uma visão do direito como prática ou de um realismo jurídico. Depois eu fiz um pós-doutorado, aliás, também devo agradecer ao tribunal a possibilidade de ter feito esse segundo pós-doutorado no ano de 2022, no finzinho da pandemia, na Universidade La Sapienza de Roma. Na Itália, eu me lembro quando você foi. Pois é, estudando o gravíssimo e candente problema do direito à saúde, não é? Que entre nós a judicialização hoje da saúde é talvez o problema mais intrincado de solução para nós, tanto como fluxo de demandas, como em relação ao impacto da judicialização na agenda das políticas públicas de saúde, né? Na administração pública, ou seja, fui lá estudar, desse pós-doutorado renderam 2 artigos publicados em revistas internacionais e também uma reflexão que procuro incorporar na minha prática no tribunal, né? Fazendo esse estudo comparado com o sistema italiano, que de toda sorte é muito parecido com o brasileiro, mas também com a realidade europeia em geral.
E eu estou fazendo agora um pós-doutorado na UNB, onde eu leciono com 2 amigos uma disciplina sobre desigualdade, neoliberalismo e globalização, enfim, dois amigos de Let's, o professor Alexandre Bernardino Costa, que agora é o diretor da Faculdade de Direito na UNB, e o professor Erivelton, que é da filosofia. Então nós temos um grupo bem interessante ali, de pessoas envolvidas com essa questão, sobretudo a questão da efetividade. Além da vida acadêmica, você sempre foi professor. Sim, também. sempre fui professor. As matérias que prefere lecionar, quais são? Bem, eu tenho lecionado desde sempre teoria geral, sociologia, direito do consumidor. Eu tenho que retornar agora um pouquinho, Bellinati, vou voltar lá para a minha atividade advocatícia. Então vamos. Pois bem, estou lá no 3º ano da faculdade, eu conheço a minha primeira esposa. Eu sou casado hoje, tenho uma filha de 10 anos, 2 enteados, sou casado com a Ana Cláudia Lago Costa, minha filha Valentina Costa Freitas. Eu fui casado lá em Santos, uma primeira vez, e a minha esposa era advogada já. Eu começo no 3º ano já a trabalhar com o direito, já trabalhar no escritório, abrimos um escritório, ela abre o escritório. Então você era estudante e já trabalhava no escritório? Já trabalhava. No 3º ano da faculdade a gente já tinha... Você se casou o quê? Com uma advogada ou com uma colega de sala de aula? Com uma advogada. Já era advogada e você já era formado ou não, quando você casou? Não. Estava no 3º ano da faculdade. 3º ano da faculdade e casou com a advogada. Exatamente. Você teve filho com ela? Não tive filho. A única minha filha é a Valentina, do meu casamento atual com a Ana Cláudia. Sim. Eu faço esse movimento, portanto, de abrir o escritório. Curioso também que o mercado da advocacia naquele momento, 1991, 92, era uma outra realidade. Né? Nós tínhamos poucos cursos de direito. Isso você está falando ainda em Santos. Em Santos. É importante registrar isso, não é, Bellinati? Você advogou lá. Sim, advoguei intensamente. Em Santos, em São Paulo, intensamente. A realidade do profissional do direito, ela se alterou muitíssimo nos últimos 20 anos, como você bem sabe, né? Havia poucas faculdades de direito. Em Santos, por exemplo, havia a Católica e havia uma faculdade de direito no Guarujá, mas na região era apenas... Então o funil era bastante apertado, a dificuldade... O vestibular era concorrido. O que fazia, de certa maneira, com que a atividade fosse uma atividade bastante, vamos dizer, rentável, né, nessa perspectiva, né? A década de 90, como todos nós sabemos, traz ampliação da oferta dos cursos de direito e da formação jurídica, mas naquele momento era isso. Portanto, havia espaço para uma advocacia, mesmo quem não tinha, e digo mais, mesmo quem não tinha pais advogados, quem não herdava uma banca de advocacia, poderia crescer. Abrir um escritório e crescer não era uma coisa extremamente difícil. Bom, pois bem, e eu começo a advogar na Justiça do Trabalho, sobretudo na Justiça do Trabalho. Nós conseguimos naquele momento, era muito interessante a sorte da vida, enfim. O meu escritório ficava na frente do Fórum da Justiça do Trabalho. Portanto, a Justiça do Trabalho, como sabe, a advocacia trabalhista, como sabe, é uma advocacia de volume, é uma advocacia bastante dinâmica. E ela demanda, claro, como toda advocacia, mas sobretudo a advocacia de volume, ela demanda clientela. Isso trouxe para nós assim um crescimento muito rápido, o posicionamento do escritório, o escritório tomou um volume muito grande, e eu faço o mestrado e o doutorado em São Paulo, trabalhando em Santos. O doutorado já estava aqui, mas até o mestrado trabalhando na advocacia, tanto que nunca pleiteei bolsa CNPq, nunca tive nenhum auxílio, porque já tinha a renda era suficiente. Era uma atividade profissional intensa na advocacia. Quando eu sou convidado para vir para Brasília no ano 2000, governo Fernando Henrique, ministro da Justiça era José Carlos Dias.
ministro José Carlos Dias. Minha ideia era vir para Brasília e ficar 2 anos, escritório, Você foi minha convidado vida pelo lá. ministro para trabalhar na assessoria do ministro. Sim, o ministro José Carlos Dias trouxe um grupo que era um grupo da Universidade de São Paulo. Neste grupo estava o professor José Reinaldo de Lima Lopes, que me convida para vir a Brasília a assumir a coordenação geral jurídica do Departamento de Defesa do Consumidor, que ele havia assumido como coordenador. Ele, por razões pessoais, retorna logo em seguida e eu assumo o departamento. Pois é, aí, dentre essa teia de pessoas que também tem confiança no seu trabalho, na sua pessoa, uma delas muito importante, o ministro José Carlos Dias sai do Ministério da Justiça, o ministro José Gregório assume e a chefia de gabinete, aliás, a secretaria executiva estava a cargo do doutor Anastasia, que vem a ser senador, que vem a ser governador do estado de Minas Gerais, e o doutor Anastasia, pois é, hoje ministro do Tribunal de Contas, uma figura absoluta, inteligentíssima, absolutamente fascinante, uma figura realmente encantadora, tanto intelectualmente quanto pessoalmente, assim, um vigor moral, uma correção de atuação, um espírito público bastante aflorado. E eu, portanto, recebo essa confiança, tanto do ministro quanto do doutor Anastasia, e assumo o DPDC, e lá nós implementamos as políticas de defesa do consumidor, que, enfim, para minha sorte, depois foram seguidas por amigos, né? Com a minha saída, depois assumem outras pessoas que dão seguimento e que incrementam essa política nacional de defesa do consumidor. Enfim, mas mesmo aqui em Brasília o escritório funcionava, a advocacia, a cada semana, no máximo 10, 15 dias, eu tinha que ir a Santos. Em dado momento... Então era sócio do escritório. Sim, sim. Porque estava afastado do escritório, trabalhando em Brasília. O escritório tinha uma sócia, e num dado momento eu digo, eu vou ficar em Brasília, não tem mais como voltar, né? E a minha vida aqui, aí eu vou dar aula no Uniceub, já tenho outros compromissos aqui, depois com a mudança de governo também, outras possibilidades se abriram. Subiu a coordenadoria dos professores lá do Uniceub, né? Pois é, aula juntos lá. Ficamos 8 anos coordenando ali o CEUB. Pois é, a sua destacada passagem lá como professor no Uniceub, éramos um grupo muito grande, havia mais de 200 professores naquele momento, né? No Uniceub nós tínhamos naquele momento, chegamos a ter, durante a minha coordenação... sempre ia tomar um café lá no seu gabinete. Exatamente. Era muito bem recebido e acolhido. Exato, sempre uma conversa agradável e nossa amizade ali foi iniciada. E um curso muito grande, né? Nós tínhamos ali no Uniceub, quando eu assumi a coordenação, de novo vou citar pessoas que nos acompanharam. O professor, saudosíssimo professor Paulo Thompson, né? Que era o grande comandante ali daquele imenso curso de Direito, que tinha tinham 7.000 alunos, né, 200 professores, era um campus único ali. Eu não sei se hoje permanece assim, porque eu me afastei, quando assumi aqui a desembargadoria, eu me afastei da coordenação e depois acabei saindo do curso, saindo do CEUB, até por questões de agenda, etc. Mas na época nós tínhamos um curso enorme, né? O Paulo Thompson era o nosso diretor. Depois entrou o Túlio Arantes, né, que acabou, enfim, ficando não muito tempo, e depois extinguiu-se a direção e eu fiquei como coordenador, portanto, com o curso na mão. Nós tínhamos o nosso núcleo de prática jurídica tinha 60 advogados contratados. Aí nós fazíamos a gestão com o doutor Gustavo Rocha, com o doutor Renato Ramos, ou seja, era um grupo ali muito coeso. E, como sempre, a minha inclinação de advocacia social ali se fez presente também.
Os escritórios do curso de Direito do Uniceub funcionavam como um suporte ao trabalho da defensoria. Então, assim, o tribunal, sempre tivemos um contato muito próximo também com o tribunal, né? O tribunal sempre nos ajudou bastante. Era uma cooperação mútua para atender a parcela da população mais vulnerável do Distrito Federal. E nós tínhamos advogados contratados que eram egressos do curso. Era núcleo de prática jurídica do o nosso núcleo de prática e o NPJ. E era uma espécie de defensoria pública. Era um enorme escritório de advocacia. Pois é. Ali na coordenação do curso, era uma coordenação acadêmica e, ao mesmo tempo, uma coordenação desse enorme escritório de advocacia. Portanto, assim, essa veia, esse viés de atendimento à população vulnerável que eu sempre tive como vocação, ali também estava presente, né? Certo. Enfim, eu acho que isso um pouco ilustra, talvez, a minha formação. A vocação que você tem. E a minha vocação, na área do direito e servir. Exato, exato. Contasse, registrasse aqui na nossa entrevista a sua trajetória da área acadêmica para chegar ao tribunal como desembargador. Quando nasceu no coração essa vontade de ser desembargador, ter um juiz aqui no tribunal? Sim, sim. De justiça. Veja, eu sempre estive muito próximo. Bom, então eu vou de novo dar um passo atrás, né? A graça, né? Eu sei que a sua formação religiosa e a sua prática religiosa é sempre muito intensa, né, Bellinati? Quando eu reflito sobre a minha trajetória, eu não deixo de agradecer a Deus por tudo que aconteceu, porque eu advoguei. Deus provê tudo, né? Pois é, Você está cumprindo uma missão. Então, veja, por várias circunstâncias, acabei tendo uma formação que foi na advocacia, depois no executivo, depois fui assessor na liderança do PSB com o então senador Renato Casagrande, também uma das figuras assim públicas mais corretas e mais inteligentes que eu conheci, governador do Estado do Espírito Santo, enfim, passei pelo Senado Federal, tive uma brevíssima passagem pela Câmara e sempre estudei, por conta de uma predileção e por conta da percepção da atuação do judiciário como o ápice da função jurisdicional, ou seja, do sistema de justiça, o resultado final é sempre uma decisão e essa decisão é sempre fruto do trabalho hermenêutico de um julgador. O fato é que sempre me interessou a pesquisa sobre decisões, desde o meu trabalho de mestrado, os 4 dos meus 10 livros organizados e autorais são focados na análise jurisprudencial. Então, o tribunal sempre teve no meu escopo de interesse. E eu sempre percebi... Você sonhava, então, pensava em ser amanhã um ministro, não tenha dúvida. Um desembargador, não tenha dúvida. Um juiz. Como eu tinha essa formação, de fato, eu sempre me senti propenso a, de alguma maneira, dar uma contribuição dentro das minhas possibilidades modestíssimas, mas, enfim, de dar a minha contribuição ao Poder Judiciário. Então, o sonho estava sendo construído absolutamente, no coração. Absolutamente. O fato é que houve a criação da vaga, houve no momento anterior já uma primeira especulação nas vagas anteriores à minha, já alguns amigos diziam, olha, eu acho que, poxa, com o seu perfil, você... E eu, por uma questão até, talvez de timidez, e talvez, porque o processo de escolha é um processo de muita exposição pessoal. Não é fácil. E eu, num primeiro momento, não fiz esta opção por concorrer a uma vaga, mas aí naquele momento em que a vaga tinha sido criada, vários amigos me indicaram isso como uma possibilidade. Poxa, eu acho que você tem perfil, vamos, a gente tem um grupo, Chegou o momento. Um grupo bacana que você pode representar de certa maneira. A advocacia do Distrito Federal é uma advocacia extremamente proficiente, proba, correta.
representar a advocacia do Distrito Federal, naquele momento, para mim, era um motivo de muita honra. O governador Ibanez, naquele momento, era o nosso presidente da OAB do Distrito Federal. Paulo Thompson também me incentivou muito. O fato é que eu concorri, um processo de seleção, como bem sabe, muito desgastante, muito intenso. Confesso que para mim foi uma... internamente na UAB, né? Porque são 4 fases, né? São 4 é difícil, fases. Não é fácil não, né? Pois é. A primeira fase é uma escolha dos pares. É uma votação aberta de todos os advogados. Eu fui honrado com o voto de quase 2.000 advogados do Distrito Federal. Então, assim, é uma responsabilidade imensa, E depois você passa pelo escrutínio do conselho, onde são extraídos no primeiro momento 12, né, os advogados que são votados, depois o conselho 6, depois o tribunal 3. Vindo para cá. Teve o meu apoio total aqui no tribunal. Aqui eu agradeço muitíssimo. Você não esqueceu não, né? Não, de maneira nenhuma. Mas enfim, e aqui vários amigos aqui no tribunal, pessoas eu me lembro que eu queridíssimas. apresentei você para os desembargadores. É verdade, é verdade. Teve um evento aqui do tribunal. Sou gratíssimo. Eu fui de mesa em mesa. É verdade. Mas o professor Roberto. É verdade, sou gratíssimo. Candidato a desembargador e uma figura especial. Uma pessoa Agradeço que muitíssimo. vai honrar o tribunal. Pois é, e aí, Bellinati, foi deu isso. Tudo certo, tá vendo? Mas continue falando aí. Mas não, é isso. Então, assim, foi um processo de 4 fases, né? O tribunal também me honrou com a possibilidade de concorrer na lista tríplice, que foi encaminhada ao presidente, então o presidente Temer, e eu tive a graça de ser escolhido. E procuro honrar da melhor maneira que posso, com todo o meu esforço, tentando sempre... Somos testemunhas. Atuar... Está honrando a toga em todos os momentos. Muito obrigado. Excelente magistrado, equilibrado. Muito obrigado. Inteligente, competente, tudo, né? Agradeço. Mas é isso, assim... Todas as palavras que você merece. Muito obrigado. Você é um grande desembargador. Fico muito grato. E portanto, assim, esse foi o meu caminho, né? Já aqui no tribunal nós tivemos a oportunidade de trabalhar... O registro aqui, nós já falamos, a data da sua posse como desembargador. Sim, foi nomeado pelo presidente Temer, foi escolhido pelo tribunal, uma lista tríplice, foi o nome aprovado, evidentemente, e o presidente nomeou. Quando é que foi sua posse? 15 de maio de 2017. 15 de maio de 2017. Exato. Dia do aniversário da Valentina, minha filha. Ah, no dia do aniversário da filha. Uma felicíssima coincidência. Beleza. E você foi trabalhar onde? A primeira turma? Na primeira turma. Naquele momento, sim, era onde havia a vaga, primeira turma civil. Turma civil. Isso. Eu sempre gosto de dizer, Bellinati, as turmas não são cíveis, né? Elas são não criminais. Não criminais. Porque, naturalmente, como é uma competência que cumula administrativo, tributário, contratos, família, tá? Gosto de chamar turmas não criminais. Não criminais, interessante. E lá fui muito bem recebido por todos os colegas. Uma boa ideia falar não criminais. Exato. Não criminal. Porque enquanto não especializarmos as nossas turmas... Porque ali na turma você vai ver de tudo também, né? Vê de tudo. Quase clínica geral. Quase clínica geral. Mas é isso. Mas você continua na primeira turma? Não. Ou mudou? Não, eu mudei para a terceira turma civil. Terceira turma civil. Hoje quem é que está com você lá na terceira civil? Desembargadora Fátima Rafael, Maria de Lourdes Abreu, Luiz Gustavo e Ana Maria. Que beleza, uma turma muito boa. Muito boa, nossa, excelente. Eu gosto de brincar com os colegas. E o que vocês estão mais resolvendo lá nessa turma hoje? As matérias mais comuns? Bem, clínica geral, como você falou. Sabidamente, clínica geral. Bom, questões de consumo, sistema financeiro, direito à saúde, planos de saúde, entidades privadas, questões imobiliárias, contratual e questões de possessórias. No Distrito Federal nós temos muito desse tipo de questão. Em sistema financeiro também
contratos imobiliários, sistema financeiro com contratos de crédito, cobranças abusivas. Estão julgando em média quantos processos por mês? Ontem ainda conversei com o nosso Dr. Everton, que é o nosso responsável pela secretaria da turma. Ele me deu a média semanal dos nossos processos, 270, 280, portanto que dá aí mais ou menos 1.100 processos julgados por mês, né? Cada desembargador. Em sessões... E pela relatoria. Isso, exato. Enfim, mas é um volume bem expressivo. Nós temos a pauta presencial e a pauta virtual. Isso na pauta virtual. Na pauta presencial vão mais aí uns 40, 35, na pauta presencial mais uns 35, 40. Então, o nosso tribunal, como sabido, é um tribunal de excelência, tanto em termos de produtividade quanto em termos de qualidade de votos. A nossa assessoria, eu ouso dizer que é a melhor do Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar, Bellinati, nos últimos 2 anos com o ministro Salomão, fazendo as inspeções, ajudando a equipe do CNJ, fazendo as inspeções nos tribunais co-irmãos. E eu verifiquei, sem nenhum demérito aos demais tribunais, nessa minha experiência, foi possível verificar com absoluta clareza que nós temos um grupo de servidores de absoluta excelência. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que nós temos os melhores servidores do Brasil. Bem, você está trabalhando como desembargador na terceira turma civil, mas eu sei que além da turma, além do trabalho como juiz, magistrado, desembargador, você exerce outras funções aqui no tribunal. Queria que você falasse. Sim. Sobre você já foi vice-presidente do Conselho Deliberativo do ProSaúde. Eu sou presidente lá, você era meu suplente lá, o vice-presidente. Eu sempre teve parece um amor especial pela saúde. Então eu queria que você falasse dessas suas atividades paralelas à magistratura. Perfeitamente. Na administração. Nós somos 48, então nós nos desdobramos nas variadas comissões que são necessárias para o bom funcionamento de um tribunal. Então, eu hoje estou no Conselho Especial, eu presidi a primeira Câmara Civil até dezembro, eu estou na terceira turma, no GEP, que é o Núcleo de Gestão de Precedentes, e agora no GEP NAC também, que é Núcleo de Acompanhamento de Ações Civis e Ações Coletivas. Nós estamos também no Pleno, temos que estar no Pleno, deixa eu ver se eu me lembro, mas bom, e além de tudo, todas essas nossas atribuições... sim, eu estava também, por razões pessoais e profissionais, eu até pedi minha dispensa agora, a ilustríssima desembargadora Gislene, no Conselho Científico da nossa escola, né? Instituto Vicente Cernicchiaro. E, além disso, eu coordenei o nosso Comitê Distrital de Saúde, né, nos últimos 5 anos, alternando com a Justiça Federal, a desembargadora Kátia Balbino, que hoje coordena. Acabei de pedir meu desligamento também por essas questões, enfim. E a agenda lotada, muitos compromissos. E absolutamente agenda lotada. A gente vai priorizando no momento, né? O Comitê Distrital de Saúde, ele é o responsável por determinação do CNJ, por resolução do CNJ, por tentar desjudicializar os conflitos em saúde, sobretudo saúde pública. Nós sabemos que tem a saúde pública e a suplementar, grosso modo se divide dessa maneira. 75%, 78% da população brasileira utiliza o Sistema Único de Saúde. O restante tem plano de saúde, né? De maneira redonda, 25%, 1/4 da população brasileira. Pois bem, o Comitê Distrital de Saúde do CNJ, por nós coordenado, em parceria com a Justiça Federal, ele tem por mandato fazer justamente o esforço de desjudicialização dessas questões de saúde. Eu estive lá nos últimos 5 anos,
Pedi também o meu desligamento agora, nesse período recente. O Você ilustre, foi para a Itália, né? Voltou, exato, cheio de atividades. extremamente... Teve que afastar um período. E o desembargador de Aulas, Costa Ribeiro, vai assumir agora. Já conversei com o de Aulas, também um colega assim do mais alto Eu vou gabarito. registrar um fato, que às vezes a pessoa pergunta, mas o que a pessoa faz lá na área da saúde? Uma pessoa me procurou um tempo atrás, pedindo para arrumar uma ambulância para levar uma pessoa que estava doente, fazer um transporte de um hospital para outro hospital, porque onde ela estava internada não tinha UTI. Então ela estava aí para um outro hospital para ir para a UTI. E naquele momento eu não conseguia a ambulância. Me pediram para mim, daí eu me lembrei, o desembargador Roberto é da área da saúde, eu vou pedir para ele. Aí liguei para o desembargador Roberto Freitas Filho. Roberto, você tem como arrumar uma UTI para levar essa paciente do hospital para o outro? Na hora você arruma a ambulância. Você falou que você gastava de saúde. É um exemplo que a gente faz. Arrumar uma ambulância, parece que não é nada, mas é importante para quem está precisando. Isso é importante? Por que foi arrumada essa... Não é? Por que conseguimos essa... Porque isso viraria um processo judicial. Quando isso chega de maneira republicana, pelas vias adequadas, ao sistema de regulação e ao reconhecimento do direito, isso foi implementado de pronto. Eu ainda acho que... Você resolveu na hora o problema. Porque, no fundo, o encaminhamento por essas vias de desjudicialização, via comitê e via Câmara de Mediação, favorece esse tipo de solução. Como esta pessoa conseguiu, várias outras conseguiram. Nós conseguimos, nesse período em que estivemos lá, implementar a Câmara de Mediação, que é justamente esse canal de comunicação, para que evite o sujeito entrar com ação, pedir uma antecipação de tutela, o judiciário ser acionado, e aí uma determinação eventualmente com astreinte, eventualmente com... Ou seja, se movimenta a máquina pública em torno do reconhecimento de um direito que é líquido e certo, né? Certo. Bom, enfim, nós sabemos que o Brasil ainda precisa avançar bastante nesse campo. Nós devemos louvar o SUS, que enfim, é uma joia da saúde brasileira, mas nós temos que avançar nesse sentido. Com certeza o desembargador de Aulas vai aperfeiçoar o trabalho que foi feito com sua inteligência e com sua força de trabalho. Eu fiz até onde dava para que as coisas avançassem. Deu sua contribuição. Dei minha contribuição, enfim, mas... e agora estamos estudando essa questão aí da inteligência artificial aplicada aos tribunais, né? Que é o próximo passo, me parece. Você está nesse grupo aí estudando? Eu tenho produzido sobre isso. A querida desembargadora Nilsoni me convidou, inclusive, para fazer uma fala aqui num evento recente em que esse tema foi objeto de reflexão por várias autoridades, inclusive o ministro André Mendonça fez uma palestra interessantíssima sobre o tema. Esse é um tema que tem me chamado a atenção. Eu tenho feito algumas falas, produzi já alguns textos sobre essa questão, mas enfim, esse é um novo campo aí que eu pretendo avançar em termos de estudo acadêmico e de experiência profissional também. Muito bem. Desembargador Roberto Freitas Filho, 55 anos. De acordo com a nossa lei, você ainda tem mais 20 anos, até os 75 na compulsória. É verdade. Qual é o seu projeto de vida para esses 20 anos de carreira que você ainda tem pela frente, só aqui no tribunal? Tem algum projeto específico? Belinati, eu sinceramente sou muito modesto com relação a essas expectativas futuras. Eu sempre... quando eu advogava em Santos, uma vez um velho advogado trabalhista disse para mim, olha, eu era garoto, sabe, devia ter 24, 25 anos. Ele botou a mão no meu ombro e disse assim, olha, tudo que você fizer, faz o melhor possível. Não espere muita coisa, faça sempre o melhor possível. Porque as coisas vão acontecer na sua vida, as oportunidades vão aparecer, você é um cara disciplinado, dedicado e tal. Então, é curioso, né? Às vezes a pessoa talvez não tenha nem a percepção da importância daquela fala naquele momento, mas esta coisa me acompanha ao longo da vida. Eu tenho as minhas figuras de referência absoluta, que é meu pai, que é minha mãe, que me deram o estofo moral e a condição intelectual de desenvolvimento, são pessoas que são os meus exemplos, meu pai e minha mãe na minha vida.
E também são pessoas que têm esse tipo de atitude, de fazer o melhor possível, de fazer o que está ao seu alcance, de não prejudicar ninguém, tentar melhorar todo o ambiente que se passa. Se você sair tendo melhorado, já a missão está cumprida. E o que eu pretendo fazer é isso, assim, eu pretendo me dedicar ao máximo aqui para qualificar a minha atuação, sempre estudando, sempre conversando e aprendendo com os colegas. Aprendo muito com você, aprendo com todos os colegas, e eu faço a referência a um colega que é, para mim, assim, em nome de todos os demais amigos que tenho aqui no tribunal, que é o desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que é uma figura que para todos... É o nosso decano. É o nosso decano e é uma referência. Requereu a aposentadoria, está sabendo? Poxa vida, já nossa requereu. Senhora. Nossa, depois vai de ser uma 40 anos de magistratura. Poxa vida, merecido, né? Mas de qualquer maneira nós sentimos muito, porque ele é uma figura que quando fala eu paro tudo que estou fazendo e ouço com bastante atenção. Mas enfim, são figuras de referência como você, como ele e tantos outros amigos que tenho aqui, que me fazem ter esse desejo de continuar aprendendo e servindo. Mais do que na teoria nós dizemos que a magistratura é o Estado presentificado, né? Mas eu me sinto um servidor, né? E é isso que eu pretendo fazer, é continuar servindo, continuar contribuindo da melhor maneira possível e sempre estudando. Eu tenho essa compulsão, eu tenho uma compulsão e uma obsessão. A obsessão é a justiça. E a compulsão é estudar. E como é que você divide o seu tempo? Porque você é uma pessoa muito ocupada, você trabalha muito. Você tem um tempo assim para leitura, para estudo, para estudar processo, fazer suas sentenças, seus acordos. Como é que você disciplina o seu tempo? Eu não tenho muito uma divisão estanque assim do meu tempo. O meu tempo é sempre aproveitado de maneira... Primeiro a rotina da minha família e depois o meu trabalho. E digo por que isso? Eu tenho uma facilidade muito grande de fazer coisas em ambientes assim que são inusitados, em cafés, a todo momento você está com a tela ligada. Pois é, eu até perturbo algumas pessoas de tanto que eu demando e etc. Né? Mas basicamente a minha rotina de trabalho é à tarde para estudo de processo, revisão de minuta de voto, os meus estudos, e pela manhã, quando eu não estou cuidando da saúde, fazendo exercício, nadando ou na academia, eu estou sempre lendo e estudando. Eu dou 2 cursos no IDP. Trabalho no IDP lá no mestrado e no doutorado, né, hoje em dia, e na UNB, eu dou 2 cursos lá. São cursos que me ajudam muito. Um deles é Políticas Públicas e Jurisprudência, portanto eu faço a análise de votos para poder dar aula e, portanto, isso colabora com o resultado do trabalho aqui no tribunal. E dou um outro curso que chama Direito, Política e Linguagem, em que eu também analiso jurisprudência, textos jurídicos, etc. Portanto, eu estou, no fundo, sempre trabalhando. Uma vocação acadêmica por excelência. E sempre a prioridade é o gabinete. Nós temos um gabinete hoje que o processo mais antigo deve ter 50 dias. A equipe do meu gabinete... Ou seja, está rigorosamente em dia, né? Rigorosamente em dia. A equipe do meu gabinete, eu devo mencionar aqui a doutora Alessandra de la Vega e também um colega que saiu aqui, que é o doutor José Pedro Brito da Costa, que vieram comigo para cá, a doutora Daniela Cruxem também, que desde o início fez parte da formação da equipe. Essas 3 pessoas são os pilares de funcionamento do meu gabinete, a quem eu também homenageio nesse momento e agradeço, né? O gabinete funciona de maneira bastante adequada, bastante proficiente. A minha prioridade é sempre essa, mas, como disse, eu tenho essa compulsão pelo estudo. Então, eu estou sempre trabalhando. Eu queria que você, que tem uma carreira vitoriosa, que é um advogado que
se especializou, fez a faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é professor de curso de mestrado, pós-graduado, doutorado. Seguiu uma carreira brilhante que você tem e chegou ao tribunal como desembargador pelo Quinto Constitucional. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus alunos ou ex-alunos, para os advogados, que também pensam em seguir essa trajetória. Qual o conselho que você Perfeito, não? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse momento também é um momento, digamos, pedagógico nesse sentido, né? Ele pode ajudar aqueles que pretendem conhecer o tribunal e a vida de um magistrado. O que eu diria é disciplina, comprometimento, fazer o melhor possível, não se furtar à leitura. Nós temos um problema na atualidade, que é a dificuldade, dado o advento das redes sociais, do sujeito se desligar do mundo virtual para poder imergir nos estudos. Então, se eu pudesse, digamos, indicar um caminho para o estudante, para aquele que pretende ser um magistrado, para aquele que tem um compromisso com a realização da justiça, que é uma atividade que convida e impõe o estudo constante, eu diria que a disciplina, a manutenção da disciplina de estudos, o hábito da leitura. O hábito da leitura ele é, digamos, não existe nada que se assemelhe à leitura, não é? Assistir uma aula no YouTube pode ser interessante, mas ela é menos proveitosa do ponto de vista da assimilação do conhecimento do que a leitura. Por uma série de motivos que aqui não cabe abordar, mas o fato é disciplina, comprometimento, hábito de leitura e perseverar sempre no seu desejo, né, no seu objetivo. Certo. Se é que eu posso dizer alguma coisa, é isso. Não, eu quero que você deixe também uma mensagem para sua filha, a Valentina, né? Sim. Está com quantos anos, falou? Ela está com 10 anos. Ela está com 10 anos. Ela pensa em fazer direito, ainda não falou nada ainda. A Valentina, minha filha, ela tem uma múltipla gama de possibilidades na vida. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para a Valentina. Sim, alô, Valentina, olha o papai falando aqui. Ó. Pronto, deixo uma mensagem amorosa, tanto para a Valentina quanto para a Ana Cláudia. É a sua esposa, Ana Cláudia. Que é minha esposa. A sua esposa é da área do direito? Não? Ela é da área do direito, ela é oficial de justiça, oficial de justiça aqui da Justiça Federal, da Justiça Federal. Da Justiça Federal. Exato, certo. do TRF. Bom, dizer... então é a mensagem para a Valentina e para a Ana Cláudia. Sim, que são os esteios da minha vida, são as pessoas que me permitem fazer as coisas que eu faço com a convicção de tentar sempre melhorar e fazer, não só com esmero, mas com correção ética e moral, seguindo princípios que nos foram legados pelos nossos pais e ancestrais, e pretendo também legar para a Valentina esse exemplo. Se é que nós pais conseguimos impregnar algo nos filhos, é dizer para ela que daqui a alguns anos ela escolha bem a profissão, que ela tenha uma vida íntegra, feliz, né? E que possa realizar seus desejos. É isso que eu desejo para ela. Você não vai forçar. Minha filha tem que fazer direito. Ela que vai escolher. Não sei, talvez não sei. Né? Não pode ser forçado, né? Mas é um pouco natural que o ambiente convide, né, e concite a pessoa a trilhar Você disse que tem 2 enteados, né? Qual o nome dos enteados? Os meus enteados são Ágata e Marco Ariel. A idade dela? Ela tem 29, é médica formada, já trabalha. Ágata. Isso. E ela tem 29 anos. 29. Já é médica? Já é médica. Beleza. E trabalha com medicina de família. Que é, para mim, dos ramos da medicina, o mais nobre. É uma medicina social, medicina na qual se faz o atendimento do vulnerável, do mais necessitado. Certo. Tenho muito orgulho disso. Que bom. E o Marco Ariel se forma agora em letras. Ele tem que idade? Ele tem 26. 26. Já tem um livro escrito em fase de publicação. Eles moram com você ou não? Não, ele mora em Goiânia, está estudando na Universidade Federal de Goiânia, trabalha, é professor de inglês, de língua inglesa. Como ia dizendo, tem um livro escrito em fase de edição para publicação, vai ser um escritor, imagino que vai ser um escritor e professor.
Então são os orgulhos nossos, né? A ainda está solteira. Ainda não Ela tem neto. está noiva, casa agora em junho. Não temos neto ainda. Tá, que beleza. Pode concluir a mensagem para a família aí. É isso, é dizer que são as pessoas que amorosamente nos permitem trilhar, às vezes, em meio a tantas dificuldades que a vida nos apresenta, trilhar com firmeza, segurança Certo. e, de novo, amorosamente, esse nosso caminho, que é breve, né, Bellinati? A Certo. vida é curta. A vida é curta. Eu queria viver uns 500 anos, mas, enfim, não é possível. Mas o nosso tempo é o tempo de Deus. Sim, é verdade. Quando Deus diz assim, acabou o seu tempo, ele leva. A gente parte para o outro plano de Deus, né? E É lá verdade. a vida vai continuar com Deus. Deus vai dar uma Verdade. nova missão. Todos nós que estamos cumprindo uma missão, né? Amém, amém. Tá bem? Para encerrar a sua mensagem final. Não, eu gostaria de agradecer ao tribunal, a todos os colegas que me receberam tão calorosamente, tão fraternamente, me permitiram aprender um trabalho que é difícil para quem chega de fora, e há regras escritas e não escritas que a gente tem que aprender, né? É um trabalho complicado, difícil, árduo. Então, esse meu agradecimento a todos que me receberam aqui, né? Em especial a você, e agradecer também pelo convite, mais uma vez, para estar aqui conversando com todos que vão assistir e com o público interno do tribunal. Desembargador Roberto, parabéns pela belíssima história de vida. Muito obrigado. História de vida, família, a sua vida profissional. Você é um exemplo para todos nós. Muito obrigado. Grande magistrado, grande desembargador. Que Deus continue abençoando a sua trajetória. Agradeço. Obrigado, Bellinati. Felicidades, viu? Obrigado. Felicidades.